pastor Adilson, bom dia, pastores. A paz seja com todos, amém? Então, eu sou o pastor Lucas Martins, sou pastor da Igreja Fonte da Vida, eu estou aqui no bairro do Uberaba, na rua Simão Brante, e sou casado com a Milene, pastora Milene. Nós temos 2 filhas, uma de 9 e uma de 6 anos, e eu sou pastor desde os 18 anos. Esses dias eu estava falando com a minha esposa, falei, não sei onde os meus pastores estavam com a cabeça, quando me deram uma congregação para cuidar. Eu só tinha 18 anos. Querido, você está aqui? Minha ovelha aqui, ó. Rapaz, você nem fale para o Adilson onde você mora, senão ele é teu vizinho aqui, Adilson. E eu comecei a cuidar de uma pequena igreja, de uma congregação, né? Na época a gente chamava de congregação. Tinha umas 30 pessoas naquela congregação, 30, 40. E aos 18 anos não tinha quem mandar, não tinha ninguém para ir para lá. Daí eu falei, se quiser eu posso ir cumprir algumas escalas e pregar alguns. Daí o pastor e a pastora falaram, não, você vai dirigir a congregação. E ali começou o meu pastoreio. Hoje eu tenho 39 anos, não parece, eu sei, com essa carinha de 55. O pastoreio envelhece a gente. E hoje eu tenho 39 anos, então eu tenho aí 20 e poucos anos, né, de pastoreio. E esses 15 anos eu estou na cidade aqui de Curitiba. Eu estava falando para a Dilson que quando eu vim para Curitiba, eu vim para o bairro Novo. Vim morar atrás da igreja, numa salinha de escola dominical. Pensa num frio de julho. Eu sou de Antonina. Hoje está mais frio lá no inverno, mas antigamente não era tão frio assim. Sofri demais nessa terra aqui. E graças a Deus aqui, eu constituí família, casei, e nós estamos hoje servindo ao Senhor na Igreja Fonte da Vida, que tem 43 anos, é uma denominação com 35 igrejas. Pastor Jairo Eck, o meu sogro, ele é o presidente da denominação, e durante todo esse tempo, eu estou na Fonte da Vida por 22 anos, né? E agora, um ano e meio atrás, eu assumi como pastor titular da igreja sede ali, no bairro do Uberaba. E eu vim aqui partilhar, queridos, uma palavra de Deus com vocês. Nós estamos vivendo num tempo muito importante da história da igreja, da história da nação, e nós estamos num período pós-pandemia. Eu acredito que uma das coisas que nós não podemos perder diante de nós é a visão. Eu acredito que hoje nós, mais do que nunca, precisamos de uma resposta, de uma palavra, de uma direção para dar para o nosso povo e para o nosso rebanho, para a igreja do Senhor. Nós ainda vivemos num período de luto. Eu não sei como está na igreja de vocês, mas ainda existe um clima de luto e muitas famílias que perderam os seus entes queridos, né? Nós temos pessoas que estão completando 1 ano sem a esposa, 1 ano sem o marido, 1 ano sem o filho, 1 ano, e daí vem novamente a dor da perda por conta de 1 ano do falecimento, ou 1 ano e meio, e cada mês, quando vem aquele dia em que o ente querido faleceu, vem aquele sentimento de novo, né? Então, houve muito disso, e ainda nós estamos, de certa forma, traumatizados com tudo o que aconteceu. Esses dias nós passamos ali no Capão Nembu, em frente de um posto de saúde, onde eu e minha esposa fomos diagnosticados no olho do furacão, quando tinha um monte de gente morrendo, a gente foi diagnosticado com Covid. Minha esposa entra numa situação angustiante, né, de ansiedade por conta daquele diagnóstico, e nós perdendo gente, e o povo morrendo, e nós com Covid, e a gente achou também que poderíamos morrer. E daí a gente passa na frente do posto de saúde e vem aquele sentimento de novo. Então esse não é um sentimento único meu, ou da minha família, ou de algumas pessoas que passaram pela dor, mas esse é um sentimento coletivo. E nós, como líderes da igreja de Deus, líderes do povo de Deus, nós precisamos ter uma visão. Nós precisamos ter uma visão. A Bíblia fala em Provérbios, capítulo 29, versículo 18, que não havendo visão, ou não havendo profecia, o povo corrompe-se. Todos nós precisamos de uma visão para o nosso povo.
Nós precisamos de uma visão para a nossa família. Nós precisamos de uma visão para a nossa igreja. Nós precisamos de uma visão para a nossa própria vida. Os homens de Deus, os pastores, os líderes de rebanho, precisam ser pessoas de visão. E para nós termos visão, nós precisamos ter uma ação profética sobre as nossas vidas. Precisamos ter uma ativação profética sobre as nossas vidas. O que é essa ativação e essa presença do Espírito de profecia sobre nós? É justamente esse alinhamento. Eu entendo que essa ação profética é essa ação de alinhamento do Espírito Santo para nós andarmos no mesmo compasso dos céus. É aquilo que Jesus fala na oração do Pai Nosso, assim na terra como no céu. Aqui a terra precisa andar no compasso do céu. A igreja precisa andar no compasso do céu. A igreja precisa andar no ritmo do céu. Nós precisamos andar aqui na terra com o mesmo fluxo, com a mesma intensidade, com a mesma ação que está acontecendo no céu. Nós bem sabemos que o céu, Deus e nós temos um compasso diferente, temos um tempo diferente. Temos o Kairos, temos, existe um outro tempo, porém, nós precisamos nos alinhar ao céu. Sabe que eu e você, queridos, precisamos de uma experiência diária com o Senhor para ouvirmos a voz do Espírito Santo. E ouvir a voz do Espírito Santo é uma tarefa que exige um pouco de sensibilidade. E exige da nossa parte um desejo, um querer de ouvir a voz do Espírito Santo, para que nós possamos andar na dimensão de Deus. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Paulo afirma que nós somos os cooperadores de Deus. Irmãos, quando nós entendemos que a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável e que não há felicidade verdadeira fora da vontade do Senhor, nós precisamos cooperar com a ação de Deus. Nós precisamos colaborar com a ação de Deus. A palavra cooperar vem lá do grego, que significa literalmente operar junto com. A gente trabalha em parceria com Deus. Deus tem algo a realizar. Deus tem algo a fazer nesses dias. Deus tem algo a fazer na nossa família, na tua vida, no teu casamento. Tem algo a fazer lá na tua igreja, no teu rebanho, no lugar da atuação onde você está. E nós precisamos cooperar com essa ação de Deus. Eu sempre digo lá para os obreiros da igreja, eu digo, olhe, se nós não atrapalharmos Deus no processo, nós já estamos fazendo um lindo serviço. Mas muitas vezes nós atrapalhamos Deus, pastor Davi, porque nós não ouvimos a voz de Deus. E daí nós começamos a trabalhar por imitação, por cópia. Nós começamos a trabalhar por direção que é do nosso coração e não é a direção do céu. Em dias como os nossos, em que existe um afã de ver a igreja crescer, de ver a igreja desenvolver, de ver a igreja se modernizar e fazer tantas coisas para arrebanhar o povo, para ganhar pessoas, muitas vezes nós nos perdemos para a voz de Deus, não damos atenção para aquilo que Deus tem para nós. E eu vim nessa manhã dizer para você, querido amigo, colega de ministério, que Deus tem algo especial para realizar em você, através de você, nesse tempo, no contexto e nas possibilidades que você tem. Não é necessário nós copiarmos, não é necessário nós realmente buscarmos em outras fontes aquilo que o céu tem para nós. E que você é um excelente cooperador de Deus para aquilo que o Senhor tem a realizar. Pense que aquilo que Deus tem a fazer, Ele se utiliza da tua vida, Ele se utiliza do teu ministério, Ele se utiliza dos teus talentos, Ele se utiliza dos teus dons. Você é importantíssimo no processo daquilo que Deus tem a realizar. Na verdade, nada tem a ver com a gente, mas tudo tem a ver com a vontade dEle. Na verdade, nada tem a ver conosco, mas tudo tem a ver com Ele. Porque dele, para Ele, por Ele são todas as coisas, a Ele seja a glória na igreja para sempre, amém. Então, tudo é por Ele,
Porém, nós não podemos desconsiderar que nós somos importantes nesse processo. Mas Paulo fala que nós somos os cooperadores de Deus. E ele diz, olha, vocês são lavoura de Deus. A lavoura é uma expressão da agricultura. A lavoura é a terra cultivada para que ali produza frutos, né? É o ambiente da agricultura. Ou seja, antes de nós sermos qualquer outra coisa, nós somos também lavoura de Deus. Nós somos lavoura de Deus. Essa lavoura, nossa vida, nosso coração, a nossa família, aquilo que somos, foi o Senhor que nos deu. Nada é nosso, tudo é dele. E foi Ele que nos deu. Foi Ele que nos entregou. Nós somos dele. Então, se nós somos lavoura de Deus, é Ele que cuida de nós. Amém? Nós precisamos ter esse entendimento que é o Senhor que cuida de nós, que é o Senhor que prepara as nossas vidas, prepara a nossa terra, prepara tudo aquilo que nós precisamos para frutificar. Nós somos lavoura de Deus, mas a Bíblia também fala que nós somos edifício de Deus. E tanto essa expressão lavoura e edifício está se referindo a um ambiente em que existe produção e existe um propósito. A lavoura existe para um propósito, para ela produzir e para ela alimentar. Mas o edifício é uma construção, é uma expressão da construção civil, porque esse edifício ele tem a função de abrigar, de receber pessoas. Um edifício existe a não ser não para outra coisa, a não ser para abrigar pessoas, né? Para acolher pessoas. E Paulo fala que nós somos lavoura e que nós somos edifício de Deus. E nós precisamos, como edifício, estar disponíveis e dispostos a realmente sermos um norte, uma direção, um abrigo, um lugar onde as pessoas vêm e encontram acolhimento em nós. Eu acho que essa seria uma das expressões mais lindas para um líder, para um pastor, que nós somos edifício, em que as pessoas vêm em nós, chegam até nós para se abrigarem de ficar no relento, de ficar vivendo a vida largado por aí. Elas precisam de um lugar de acolhimento. Nós somos esse lugar de acolhimento. Como lavoura, somos cultivados, somos tratados, somos cuidados. Mas como edifício, agora nós temos uma vida de serviço. Um edifício existe justamente para abrigar pessoas. Queridos, nós precisamos viver a nossa vida como se tudo dependesse de Deus. Mas nós precisamos trabalhar como se tudo dependesse de nós. Porque se nós entendermos, eu sou lavoura de Deus, o Senhor cuida de mim, então eu não preciso fazer mais nada, o Senhor cuida de mim. Eu sou edifício, então eu estou aqui, as pessoas que quiserem que venham até mim, eu estou aqui para acolher. Mas na verdade nós precisamos trabalhar arduamente. Eu não consigo ver sucesso, eu não consigo ver edificação relevante, eu não consigo ver frutificação na Bíblia se não houver muito trabalho. E para uma vida dentro dos propósitos do Senhor, nós precisamos pensar como Deus pensa. Nós precisamos entender como Deus entende. Nós precisamos caminhar no compasso do céu, no assim na terra como no céu. E eu gostaria de chamar isso de visão. Todos nós precisamos de uma visão, porque se nós não tivermos uma visão, nós vamos perecer. Se nós não tivermos uma visão para o nosso povo vai perecer, o nosso rebanho vai perecer. E para ter uma visão de Deus, nós precisamos abrir mão da nossa própria visão. E a minha pergunta para você nessa manhã, você quer viver por vista, de forma natural, conforme o fluxo do entendimento do seu coração, conduzir a sua vida como você acha, até baseado nas suas experiências, porque as experiências elas são válidas, as experiências são fundamentais
Porém, muitas vezes, as experiências podem ser um atrapalho na vida de muitos irmãos mais maduros, no sentido de que eu já tenho experiência e eu sei aquilo que vai acontecer, eu sei como tem que ser, eu sei como tem que agir, e nós desconsideramos que para cada tempo, para cada ano, para cada estação, existe um mover de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos considerar que Deus, Ele sempre tem razão. E Ele sempre tem a sua forma de agir. Tem coisas que não mudam, a palavra de Deus não muda, pecado continua sendo pecado, né? Céu continua sendo céu, inferno continua sendo inferno, mas existem ações do Espírito na vida da história da igreja que mudam de tempos em tempos. E ter visão é justamente estar antenado para aquilo que Deus quer realizar nesse tempo, nessa estação, através de cada um de nós, onde nós estamos. E a visão é determinante para fazer com que nós cheguemos a um destino seguro. Existem pessoas que não têm visão e por isso andam por vista. A vista é a pior inimiga da visão. Porque a vista, ela ludibria, a vista, ela confunde, a vista, ela engana. E nós, muitas vezes, estamos sendo guiados por vista e não por visão. Josué e Caleb é um exemplo, né? Eles são dois homens, assim, ícones da história bíblica de homens que têm visão. Eu não vou contar a história para vocês inteira, até porque vocês são pastores e conhecem, né? Eles tinham uma terra a ser possuída. Moisés destaca 12 homens e manda para sondar a terra. 10 homens vêm da terra e trazem um relatório extremamente negativo, dizendo, olha, a terra é boa, é maravilhosa e tal, mas não é para nós. Tem gigante, tem dificuldade e tal. Trazem um relatório esquerdista, fascista, socialista, não pode falar que, não pode falar. Eu tenho uma escola de libertação na quinta-feira, rapaz. Tem uma escola de libertação na quinta-feira, estou com 80 alunos. E daí, falando a escola, e não é só lá da igreja, para vocês não acharem que tem esse tipo de gente no rebanho. Daí, eu estava falando e tal sobre essa questão da ação, né, cultural hoje, esse marxismo cultural que se estabelece na sociedade para desfazer a ideia de família tradicional, de homem e mulher e tal, falando sobre essa questão da esquerda. De repente começou a manifestar, né, Jackson? Um demônio lá no corpo de um irmão, né? E ele começou e daí a mulher disse que cutucava, os obreiros estavam perto ali ouvindo, a mulher cutucava e dizia, para, você só está considerando isso, o pastor falou tanta coisa boa e agora você se apegou a isso, né? Então era um rustido que estava lá, né? Já sendo incomodado. E esse pessoal aqui da esquerda, gente, e na época era a maioria, né? Eles trouxeram um relatório extremamente negativo. A terra é boa, a terra é legal, só que não é para nós. Foi a visão que eles tiveram. Josué e Caleb não. Eles vão, pisam na mesma terra, veem as mesmas coisas, porém, eles não estão andando por vista. Eles estão andando debaixo de uma palavra que eles tinham, que aquela terra era deles. Quem tem uma palavra tem tudo. Marque isso. Quem tem uma palavra tem tudo. Por isso que eu digo que, além de qualquer outra coisa, o que nós precisamos ter é uma palavra de Deus. É uma visão. Porque quem tem uma visão sabe para onde está indo. Quem tem uma visão sabe onde quer chegar. Quem tem uma visão e não apenas caminha por vista, ele não negocia de forma alguma os seus princípios, os seus valores. Não é motivado pelos sentimentos, mas ele é motivado por uma visão. Ele sabe aquilo que Deus tem para a vida dele. Gente, e não existe nada melhor do que nós sabermos para onde nós estamos indo. Não existe nada melhor para um rebanho, para um grupo de pessoas que está sendo liderado, de saber para onde eles estão indo. Onde o líder, o pastor, está conduzindo eles.
Agora o povo pergunta, o povo clama dizendo, para onde iremos? O pastor diz, não sei, vamos ver, vou orar, vou perguntar para minha esposa, vamos esperar mais um pouco. Isso desanima, gente, isso desanima. Aqueles que já tiveram a experiência de estar num rebanho, de estar sendo pastoreado, cuidado, né, ou sendo liderado por um líder que não tem uma visão clara daquilo que Deus quer, isso é desmotivante. Nós precisamos ter uma visão clara. E essa visão, ela é conquistada através da oração, do coração de Deus. Nós precisamos mergulhar no coração de Deus e perguntar, Senhor, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor tem para minha casa? O que o Senhor tem para minha família? O que o Senhor tem para o meu ministério? O que o Senhor tem para essa igreja, nessa rua, nesse lugar, Senhor? O que o Senhor quer para mim? Eu não quero saber o que o Senhor tem meramente para o Adilson, ou para o Lucas, ou para o Alcance, ou para a Igreja Batista. Eu quero o que o Senhor tem para mim, porque o Senhor tem algo, um propósito, através da minha vida, do meu ministério, da minha família, dessa igreja, seja pequena, seja grande, não importa. Eu sei que o Senhor tem algo, então me revela. Até porque Deus não faz nada pequeno, ainda que a nossa vista pareça ser pequeno. Tudo aquilo que Deus faz é grande. E Deus, ele é exagerado naquilo que ele faz. Os 12 espias, eles foram para a mesma terra. Porém, Josué e Calebe, eles não visaram apenas os problemas. Eles tinham uma promessa. Eles tinham uma promessa. Por isso que pessoas sem visão são míopes. Mas pessoas com visão chegam mais longe. As pessoas que têm sucesso na vida, seja empresarial, seja profissional, seja ministerial, são pessoas que têm visão. Não existe sucesso sem visão. Sucesso não se refere somente a resultados, queridos. Porque nós somos levados a pensar que quem tem sucesso é aquele pastor que tem uma igreja grande que está explodindo e que está soltando gente pela janela. Não. Sucesso é aquele homem que sabe aquilo que ele está fazendo e é próspero naquilo que ele faz. Prosperidade nada tem a ver com quantidade. Prosperidade tem a ver com plena suficiência. A alguns Deus deu 5 talentos, 3 talentos, 1 talento, mas todos nós recebemos algo da parte do Senhor. O Senhor jamais pedirá conta daquilo que Ele não nos deu, o Senhor pedirá conta daquilo que Ele nos entregou. Então, tudo aquilo que Ele nos entregou é dele, é precioso e precisa ser multiplicado. Precisa ser multiplicado. Isso precisa estar no teu coração. Se você receber uma congregação com 50 pessoas, você não pode entregar 50 pessoas para o Senhor. Nem que seja 51. Você tem que entregar. Precisa ser multiplicado. Os dons, os talentos, precisa ser multiplicado. Porque se isso não mexer com a gente vai viver um ministério, uma vida medíocre, na média. Ministério irrelevante. Nós somos chamados para multiplicar talentos, para ativar pessoas para multiplicarem talentos. 10 desses espias estavam focados no problema e não conseguiam ver a promessa. C.S. Lewis, ele diz que Deus faz coisas extraordinárias através de homens comuns. Tem algum homem comum aqui? 1, 2, 3. Mais alguém? Amém? Mulheres comuns? Pois é, através de nós que Ele vai fazer coisas extraordinárias. Através de pessoas comuns. Hoje Ele quer fazer através de você, uma pessoa comum, algo extraordinário. Deus não precisa de pessoas autoconfiantes e nem de pessoas super experientes para Ele fazer. O que Deus precisa
é de pessoas que confiem nele e busquem uma visão da parte dele. Sabe um outro exemplo de um homem que tem visão e que não anda por vista? É o exemplo de Geazi e do profeta Eliseu. Gilgal estava sendo assolada pelo exército inimigo. Geazi e Eliseu estavam em casa. Quando Geazi ouve os rumores lá fora e abre a porta ou a janela, ele vê toda a cidade estava cercada, sitiada por uma tropa de cavalos, de carros de guerra que haviam cercado a cidade. Geazi diz ao seu senhor: ah, meu senhor, estamos perdidos. Estamos perdidos, o que nós faremos? Eles estavam sitiados. Não podiam sair pelos fundos, não podiam sair pelos lados, não podiam sair pela porta da frente. Eles estavam totalmente cercados. E daí, ele fecha desesperado a porta. Penso no piazinho, né? No adolescente, fecha. E agora, o que nós vamos fazer? E daí Eliseu fala: olha, mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com ele. E daí, no primeiro momento, Geazi não entende nada daquilo que Eliseu estava falando. E o profeta diz a Geazi: não tenha medo. Não tenha medo. Porque se existe uma coisa que faz com que nós percamos a visão, se chama medo. Medo. Gente, obra de Deus não é para medrosos. Se você não tiver coragem, se você não tiver ousadia, se você não estiver disposto a abandonar o medo, porque uma coisa é a gente passar por um momento de medo, outra coisa é a gente viver amedrontado, porque o medo paralisa. O medo não permite que você avance. O medo não permite que você alcance aquilo que Deus tem para você. O medo rouba a visão, o medo traz miopia espiritual. Por isso que o profeta diz: não tenha medo. E Eliseu orou dizendo: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então os olhos do rapaz se abriu e olhou as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Aquele menino que estava tendo uma vista humana, agora ele tem uma visão. E aqui eu diferencio. Gente, quando eu falo isso até me arrepia. Não sou de me arrepiar, mas ultimamente, depois que eu recebi uma unção terça-feira lá na igreja, eu ouço alguma coisa assim, me arrepia, rapaz. Parece que eu estou eletrizado, desde de terça-feira. Nós tivemos um mover lá na igreja. Aqui está a diferença entre um menino e um homem de Deus. O menino olha por vista. O imaturo, o menino, ele olha e vê dificuldade, o exército inimigo. Agora um homem de Deus vê os seres celestiais, carros e cavalos de fogo, vindo em direção. Por isso que Eliseu dizia: nós não estamos sozinhos, mas são aqueles que estão conosco, do que aqueles que estão com eles. Queridos, vale a pena ter uma visão, porque o que nos limita não são os problemas, o que nos limita não são as dificuldades, o que nos limita é a falta de visão. Em tempos difíceis, não perca a visão. Eu não sei o que se passa na tua vida, eu não sei o que se passa na tua vida financeira, na tua vida conjugal, no relacionamento com os teus filhos. A família pastoral passa por tantos desafios, muito mais intensos do que uma outra família comum. Embora nós tenhamos os problemas comuns de uma família qualquer, mas eles são mais intensos, porque existe uma série de fatores e circunstâncias que nos oprimem. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida financeira, emocional. De repente você está passando por um problema, por uma depressão, por uma enfermidade, lutando com uma situação.
Mas eu quero encorajar você que esses tempos difíceis não façam com que você perca a visão daquilo que Deus te chamou para fazer, para realizar. Muitos não têm experimentado as promessas de Deus porque andam por vista. Andar por vista fala de pessoas que ficam apegadas às circunstâncias à sua volta. Andar por visão é agradar o coração de Deus. A gente está numa reforma da cozinha e Deus me deu uma visão muito clara. No dia que eu assumi a igreja, eu olhei e eu vi uma palavra escrita: aceleramento. Aceleramento. E eu vi essa palavra e comecei a comunicar ao coração dos meus líderes essa palavra. Vamos viver um tempo de aceleramento, como um tempo de aceleramento. E daí realmente veio um tempo de aceleramento e a gente começou a fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Muitas coisas, né? Assim, parece que um tempo realmente de aceleramento. Aquilo que nós estávamos parados na pandemia e pouco conseguíamos fazer, de repente a gente foi para a rádio, de repente a gente foi para o YouTube, de repente a gente começou a mover a questão de construção, e daí eu estava realmente acelerado. E eu peguei e fiz uma compra lá de R$7.000, que a gente já estava em construção, mas a tesoureira falou: pastor, o saldo está baixo na conta da igreja. Hoje você fez uma compra de 7.000, segura firme aí porque tá difícil. Irmãos, chegou no final do dia uma oferta de R$7.000, o valor do boleto que eu tinha gerado material de construção. Estávamos pensando em comprar uma mesa de Behringer 32 canais, os irmãos aí sabem qual é, né? Behringer 32 canais. Daí o rapaz falou assim: pastor, a gente vai comprar essa mesa, vai nos suprir em 5 anos, depois de 5 anos nós temos que fazer um upgrade, né? Seria interessante. Daí eu falei: tá, vamos fazer o levantamento. R$58.000 no Brasil a mesa. Falei: negativo não tem como, né, nesse momento, mas vamos orar, né? Deus é fiel e tal. Gente, nós compramos a mesa nova, por R$30.000. Nova, com nota fiscal, com garantia na loja da fábrica, por R$30.000. Nossos cultos transmitidos por webcam. Pensa numa transmissão tupiniquim, ainda está lá, né? Tupiniquim. E daí o rapaz: pastor, a gente precisa mudar, porque, veja, a cor, o carpê do altar é preto, está parecendo verde. Pastor, não dá. Tua esposa é loira, está parecendo um fantasma, só parece uma aparição transparente lá. Pastor, não dá. Falei: meu irmão, vamos orar, em 2 dias Deus vai nos dar um sinal. Vai nos dar uma resposta. Gente, passaram 2 dias. Veio uma oferta de R$40.000 na conta da igreja. Sabe de onde? Do Mato Grosso. O cara que me acompanha pelo YouTube. Uma ovelha virtual, que nem sabia que era minha ovelha. Deu R$40.000. Compramos a câmera, demos um upgrade na construção e já vamos para a reforma da fachada. Gente, tem a ver comigo? Nada. Tenho possibilidade? Quem sou eu? Por acaso viria alguma coisa boa de Antonina? Isso é de Antonina. Jesus é de Nazaré. Vim de Antonina, gente. Pensa. Só bala de banana vem de bom lá. Nada tem a ver comigo. Tem a ver, sabe o quê? Com uma visão que eu recebi do Senhor. Eu caminho debaixo de uma visão que não é minha, é dele. E nada nos tem faltado e nada vai nos faltar, porque nós temos uma visão. Eu estou falando aqui, gente, de coisas materiais. E Deus faz essas coisas para mexer mesmo com a gente. Mas muito mais é aquilo que muda no cenário espiritual. A visão do vale de ossos secos. Quando Ezequiel chega diante do vale, o que ele vê? Ossos em cima de ossos. Uma multidão de cadáveres. Somente ossos, na verdade já não existia. E o que Deus fala para Ezequiel? Profetiza, ó filho do homem. Você acredita que esses ossos vão reviver? Ah, Senhor, tu sabes. E daí Deus começa a dar a visão.
já não mais de ossos secos, mas agora de uma multidão de pessoas com vida restauradas, agora seres viventes como um grande exército, através da palavra profética, porque a gente crê e a gente fala. O salmista diz: cri, por isso falei. Primeiro a gente crê. Gente, nós precisamos comunicar a visão que Deus nos dá. Nós precisamos falar daquilo que Deus nos dá. Deus fala para Abacuque colocar em tábuas aquilo que ele recebeu como visão. A visão precisa ser comunicada. O povo precisa saber para onde eles estão indo, para onde nós estamos conduzindo eles. A nossa família precisa de uma palavra de visão, dizendo: olhe, nós estamos nessa situação, a nossa real situação é essa, mas Deus vai nos dar isso, Deus vai nos prosperar, Deus vai abrir uma porta, Deus vai nos dar um carro melhor, Deus vai nos dar uma casa, o Senhor vai nos dar a cura. Hoje nós estamos lutando com essa enfermidade, mas nós temos a garantia da cura sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa. Nós temos uma provisão divina sobre nós, nada vai faltar, ainda que no tempo de escassez, daqui a pouco nós vamos ter em abundância para abençoar a outros. A igreja, o povo, a família precisa de uma visão. Pedro, ele decide caminhar sobre as águas, baseado numa fé que ele tinha. Porém, de repente, você conhece a história, ele começa a perder a visão e a andar por vista. Ele começa a trocar os passos em direção a Jesus, e todo mundo: uau, vai Pedrão. Quase cantaram aquele louvor: acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato, vem. Conhece o louvor, né? Vocês cantam aqui? A gente canta lá também. Então, Pedrinho começa a andar sobre as águas, todo mundo, aleluia, yes, vai. De repente, quando ele está numa altura, já tinha trocado uma meia dúzia de passos, começa a olhar a tempestade, tirou o foco maior do seu destino, tirou os seus olhos da visão e começou a andar por vista. É justamente quando ele tira os olhos da visão que ele começa a afundar. A igreja diminui quando você perde a visão. Teu casamento, quando você perde a visão de que você foi chamado para amar e não para ser amado. Que você foi chamado para se doar no casamento e não para receber apenas doação. Que você foi chamado para edificar e não só para ser edificado. Quando você vai mais para receber do que para dar no relacionamento conjugal, você perdeu totalmente a visão. E isso, ninguém está livre disso. O cara pode ter 20 anos, 30 anos, 40 anos de casado, se ele perder a visão de que o casamento é algo que Deus deu para ele, para ser cuidado, cultivado, e que aquela mulher precisa ser a mulher mais feliz da vida dele, que ele precisa fazer aquela mulher feliz, e se ele ficar só em busca da felicidade, perdeu a visão do casamento, e esse casamento não vai dar certo. Se você perder a visão de que os teus filhos são mais do que crianças, mais do que qualquer outra coisa, que elas são flechas que estão sendo polidas para alcançarem um alvo, e a flecha sempre vai mais adiante do que o arqueiro, e que você foi colocado como arqueiro para lançar essas flechas, que você está preparando, não somente criando filhos, mas você está preparando os profetas da próxima geração, os políticos da próxima geração, os empresários da próxima geração, que você está formando caráter, a base desse povo que vai governar a terra. Você perdeu a visão, você vai ser fracassado como pai. Se você perder a visão daquilo que Deus tem para o teu rebanho, você vai naufragar. O que nos derrota não são os demônios. O que nos derrota não é o inferno inteiro. Ainda que ele se levante e use das suas estratégias. Agora, o que derrota verdadeiramente um líder é a falta de visão. Pedro, ele agora começa a afundar por falta de visão. Quer ver um outro exemplo? Para fechar, a visão da Nova Jerusalém. Eu quero ler Apocalipse 21, do 1 ao 7. A visão que João tem. Então vi um novo céu e uma nova terra, mas o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus,
preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreve isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. A minha igreja é bíblica, você viu, né? O vencedor herdará tudo, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Queridos, sabe o que isso nos mostra? Pelo menos eu aprendo aqui, que o nosso passado, ele pode ter sido bom, mas o nosso futuro será bem melhor. Não determine o seu futuro pelo seu passado, independente do momento que você está vivendo, independente das experiências que você teve, independente das tuas frustrações e das tuas dores. Não pense que a tua vida vai ser linear, a tua vida é um ciclo, a tua vida é de glória em glória, a tua vida é de momentos. Não permita que o diabo faça com que você acredite que sempre você vai estar sem dinheiro, que sempre você vai estar na luta, que sempre você vai estar sendo perseguido pela igreja, que sempre você vai estar sendo humilhado, que sempre você vai estar na enfermidade. Não, um momento da nossa vida não pode nos definir. Um momento da nossa vida não pode nos definir. O que nos define não são os nossos pensamentos, o que nos define não são o que as pessoas dizem ao nosso respeito. O que nos define é aquilo que Deus diz sobre nós e aquilo que Ele tem para nós. E quando nós olhamos para esse texto de Apocalipse, nós começamos a contemplar aquilo que Ele tem para nós. Deus é Deus de novas coisas. Ele diz: eis que faço novas todas as coisas. Então, não determine o teu futuro, queridos, olhando para o seu passado. Tire as suas lentes naturais. Tire as suas lentes da experiência e coloque as lentes de Deus. Troque as lentes que se chamam vista e coloquem as lentes que se chamam visão, para você olhar como Deus olha, para você falar como Deus fala, para você agir no fluxo do céu, para que aqui na terra seja como nos céus. Jesus fala em Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, quão grande trevas são? Os teus olhos determinam o teu futuro. Os teus olhos determinam o caminho pelo qual você trilha. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo, teu caminho terá luz. E os nossos olhos são santificados como, queridos? Pelo Senhor. Os nossos olhos são iluminados como? Pelo Espírito Santo. Nós não somos guiados pelas notícias da terra. Não somos guiados pela mídia, não somos guiados pelo governo, não somos guiados pela economia, não somos guiados pelas vozes deste mundo, nós somos guiados pelo céu. E se existe alguém que precisa aprender a ouvir a voz de Deus, são os líderes do povo de Deus, são os líderes da casa de Deus, porque se nós não tivermos visão, como os nossos filhos espirituais, as nossas ovelhas, terão visão? Uma das características das ovelhas é que elas são míopes. A ovelha animal, ela é míope, ela precisa ser guiada. É por isso que Jesus compara as ovelhas espirituais a ovelhas. Precisam de um guia. Quem tem a direção é quem tem o cajado. E Deus entregou um cajado nas tuas mãos.
Faça uso desse cajado e conduza o povo debaixo de uma visão. Para encerrar, de verdade agora, não posso mais mentir aqui. Apocalipse capítulo 3, versículo 18. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Amém? Compre roupas brancas e vista-se, para que a sua vergonha e a sua nudez seja coberta. Em último lugar, compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Nessa manhã, você não veio comprar apenas bênçãos, prosperidades, coisas que podem nos fazer bem e nos fazem bem. Mas você veio para esse lugar nessa manhã, marcada pelo Espírito Santo na agenda do céu, para você comprar colírio. Você veio aqui nessa manhã para receber colírio e enxergar de verdade aquilo que Deus tem para a tua vida, para a tua casa, para a tua família e para o teu ministério. Se você já tem uma visão clara daquilo que Deus tem para você, querido, glória a Deus. Permaneça na visão. Talvez essa palavra veio ao teu coração no sentido de, avança. Seja firme, seja forte, seja corajoso, seja destemido. Tenha coragem, não tenha medo, continua na visão. Mas se você veio aqui precisando de uma direção, de uma visão, o Senhor vai te dar, porque Ele é bom, porque Ele te escolheu. Se coloque de pé, porque Ele te chamou para esse tempo. E eu quero orar por você, eu quero abençoar a tua vida, eu quero clamar.